Juízes, capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém o príncipe de Sucote disseram: Estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Peniel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Peniel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou os homens de Peniel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então pôs Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes de nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez pergunta, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarneceste, dizendo: Então já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do exército, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeté, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então dissera Zeba e Salmuna: Levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vos dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei.
dai-me cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu: 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias, e as vestes de púrpura que faziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, colocou-o na cidade, em Ofra, e todo o Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito em Israel.